dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Agradeço também ao pastor Sandro, pela gentileza de ceder o púlpito desta igreja. Estou nesta igreja, na verdade o nome dela é Nova Vida. A gente sempre faz mas é uma igreja de raízes ucranianas. É a primeira igreja batista ucraniana de São Paulo. Foi fundada há 63 anos atrás. Por muitos anos ficou nas mãos de missionários ucranianos. Depois passou para um pastor russo e agora está com um pastor japonês. Então, apenas uma curiosidade em relação a essa igreja. Por isso que nós colocamos o nome de Nova Vida, porque senão o pessoal ia estranhar, a placa primeira ucraniana e chega lá, tem um pastor diferente lá pregando. Nesta manhã eu quero dividir com vocês uma reflexão, um sermão, uma mensagem da parte do Espírito de Deus, cujo título é E Agora, Deus? E agora, Deus? E esse texto que eu vou usar é um capítulo quase inteiro. Eu gostaria que você pudesse estar com sua Bíblia aberta neste texto, nessa passagem, que encontra-se no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos lendo e vamos refletindo sobre a nossa leitura e principalmente tentando entender por que o Espírito me fez dar esse título, E Agora, Deus? Então, é a história de Josafá, o grande rei de Judá, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20. Na minha versão está assim, nós vamos comentando ao longo da nossa leitura. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Aqui é importante já deixar um destaque, que amonitas, moabitas e meunitas eram parentes dos judeus. Tinham laços de sangue. Amonitas e moabitas eram descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. E os meunitas vinham da montanha de Seir, vinham de Edom, dos edomitas, descendentes de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. Então, eram parentes. Então, de repente, não há aqui o esclarecimento do motivo, resolveram entrar em guerra contra seus parentes. Como é triste isso, Familiares entrarem em guerra contra familiares. Quando o pastor Sandro falou sobre o imenso amor de Deus, isso sempre me pegou, porque nós não somos gente boa. E mesmo sendo assim, Deus enviou o seu Filho para que morresse por nós. O amor de Deus é incompreensível, mesmo. Eu digo lá na igreja que muitas vezes nós encontramos gente que é pior que o diabo. O diabo, perto desse tipo de gente, parece um estagiário. Tamanha maldade, tamanha maquinação para prejudicar o próximo. E aqui estamos diante de uma situação em que parentes se unem contra parentes. E sem um motivo que possa esclarecer essa agressividade. Versículo 2. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Isso é muito próximo, viu, gente? Nós estivemos lá em Israel e pudemos estar nessa região, mais ou menos nessa região, e a gente pôde calcular a distância entre Engedi hoje e Jerusalém. É muito próximo. Não dava tempo para o rei Josafá se arrumar, se ajeitar. Não dava tempo de levantar muralhas, não dava tempo de nada. Então, e é uma grande multidão. Estão muito próximos, não dava tempo para nada. E vocês vão ver ao longo da nossa leitura que ele não estava preparado para isso. Ele não estava preparado. Foi uma surpresa desagradável, por isso o título, E Agora, Deus? Alarmado, talvez alguma das versões está, Josafá teve medo, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Qual foi o primeiro passo de Josafá quando recebe essa má notícia? Eu vou consultar o Senhor. É um rei. Ele tem consciência daquilo que ele tem e não tem. Ele sabe que ele não está preparado para dar conta dessa crise.
Por isso ele tem medo. Está alarmado. Como muitos de nós, quando somos tomados de surpresa. E é interessante que os mensageiros chegam a Josafá e dizem: uma grande multidão, um grande exército vem contra ti. Não contra nós, mas contra ti. Colocando sobre os ombros daquele homem toda a responsabilidade para dar conta e livrar o seu reino daquele mal. Estamos diante de uma reação de um ser humano comum. Ele teve medo. E ele resolveu consultar a Deus. E ele vai consultar a Deus, mas prepara o povo espiritualmente, porque ele proclama um jejum em todo o reino de Judá. Sabe para quê? Para que todo o povo de Judá, ele, incluindo ele mesmo, pudesse ter o seu coração sincronizado, sintonizado, conectado com o coração de Deus. O jejum não muda o coração de Deus. O jejum muda o nosso coração. Então, quando ele proclama o jejum em todo Judá, é para preparar o povo e a si mesmo para ouvir a voz de Deus, porque ele está consultando a Deus. E agora, Deus? E é através da prática do jejum, então, que foi convocado em todo Judá, ele vai preparar o coração de cada um, para que cada um possa estar preparado para ouvir a voz de Deus. Reuniu-se, pois, versículo 4, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Todos reconheceram que precisavam da ajuda de Deus. Todos. Todos reconheceram a sua total dependência de Deus. Todos se prepararam espiritualmente para enfrentar aquela crise que estava além das suas forças. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na casa de Deus, na frente do pátio novo, e orou. Então vejam, ele busca consultar a Deus, vem contra ele algo que ele não esperava, ele prepara espiritualmente o povo de Deus, seu povo, para ouvir a palavra de Deus. Ele vai representar o povo diante de Deus. Ele não é o sumo sacerdote, ele é o rei, mas ele está diante do templo de Deus e ele vai orar. E preste atenção na sua oração. Preste atenção na oração que ele faz. Porque esta oração, sem dúvida nenhuma, nos dá lições preciosas a respeito do que fazer quando a primeira coisa que vem à minha mente é a pergunta: e agora, Deus? Na sua oração: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és Tu, o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em Tuas mãos, e ninguém pode opor-se a Ti. A sua oração começa com uma adoração. Ele começa reconhecendo Deus quem Ele é. Ele diz que Deus é o governante soberano do mundo. Todas as nações estão debaixo do seu cetro. Deus está no comando de tudo, é o que ele diz. No Senhor encontramos força e poder. É adoração. A sua oração não começa num desesperado pedir de socorro. A sua oração começa com a adoração. A sua oração começa com o reconhecimento de Deus, sendo Ele quem Ele é. Isso aqui é extraordinário. Parece-nos que quando nós temos problemas e dificuldades, e a oração que temos que fazer nesses momentos de dificuldades, deve começar com a adoração. Jesus ensinou assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Jesus ensinou assim também, lá entre João 13 a João 17, que é a sua última palavra, o seu último discurso aos seus discípulos, quando seus discípulos estão perturbados, porque percebe que aquele discurso é um discurso de despedida. Jesus ensina os seus discípulos a buscarem o conhecimento de Deus. João 13 a 17, ali que nós encontramos as lições mais preciosas sobre a doutrina da Trindade. Parece que o conhecimento de Deus acalma o nosso coração.
Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nelas construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Segunda coisa que ele faz nessa oração, ele se agarra a uma promessa. Foi feita uma promessa a Salomão, seu pai, quando aquele templo foi consagrado. Então ele começa adorando a Deus, reconhecendo quem ele é, e agora ele se agarra a uma promessa que Deus tinha feito para o seu pai neste lugar. Porque Deus é fiel. Ele não pode mentir. Ele não é como o homem que mente. Nele não há nem sombra de variação, ensina a Escritura. Então, Josafá, ele reconhece Deus, ele adora a Deus, e agora ele se agarra a uma promessa que vem da própria palavra de Deus. Daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus quando estivermos orando, principalmente em tempos de crise. E agora, Deus, reconheça Deus sendo Ele quem Ele é. E agora, Deus, se agarre a uma promessa que está nas Escrituras. A Bíblia é o único livro que, em qualquer momento e em qualquer lugar, nós lemos essas Escrituras juntamente com seu autor. Em qualquer momento e em qualquer lugar. É o único livro, única obra. Você abre as Escrituras, o autor está com você. Pois bem, mas agora, versículo 10. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do montes de Seir. Agora nós vamos saber por que ele está fazendo essa oração. Cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Lá atrás, lá com Moisés. Lá atrás. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Deus mesmo havia determinado que não atacasse amonitas, moabitas e edomitas, porque eram parentes. Então, quando eles vão conquistar a terra prometida, eles mudam o roteiro para não destruir moabitas, amonitas e edomitas, porque eram parentes. E aí continua. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Nós os poupamos no passado, e agora eles nos pagam assim. Traição é coisa muito difícil na família. Né? Traição é uma coisa muito difícil nas amizades, nos nossos relacionamentos interpessoais mais significativos. Traição. Né? Ingratidão também. Infidelidade também. Tudo isso nos machuca. Nos assusta, nos machuca, nos faz perder o chão, a direção. E Josafá escolheu o melhor caminho. Consultar a Deus. O que eu faço agora? O que é que eu faço? Vieram nos expulsar. Nós que os poupamos. O Senhor disse, não ataque, não destrua. Nós poupamos. Agora estão vindo pagar desse jeito. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los. Ele coloca a causa nas mãos de Deus. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Aqui está o reconhecimento público e corajoso desse rei. Ele está orando e todo o povo está ouvindo. Todo o povo está acompanhando a sua oração. Ele diz, nós não temos força. Gente, nós não temos. Não temos, Deus. Nós vamos ser destruídos. Vai acabar com a gente. Nossos filhos, casas, famílias, vai destruir tudo. Não tem. E pior, veja como ele intensifica, né, nessa direção a sua oração. Não sabemos o que fazer.
Você já imaginou? Estão todos os olhos do povo estão postos no rei, na autoridade máxima daquela nação. E aquele rei diz, não somente que não tem o que fazer, não sabe, não tem os recursos, como não sabe o que fazer. É uma oração corajosíssima. É um rei que diz, eu não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eis a direção espiritual desse líder. Ele diz, não tem recursos, não sei porque estão nos pagando com isso, não sei o que fazer, mas os meus olhos, os nossos olhos estão postos em ti. Eu não sei se houve alguma crise com você, ou se você está atravessando por alguma dificuldade semelhante, se os seus olhos estão postos no Senhor, se estão postos no problema. Porque muitas vezes nós ficamos com tanto medo que nós não conseguimos desviar os nossos olhos na direção de Deus, mas ficamos focados na crise. Aquele rei conduz o coração do povo todo para que olhem para o Senhor. Nem para ele, rei, porque ele mesmo, como rei, ele diz, eu não sei o que fazer e eu não tenho recurso para dar conta disso. Todos os homens de Judá, versículo 13, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Todo mundo. Vocês imaginam a cena? Milhares de pessoas. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Para uma qualificação assim, devia ser um homem muito importante, muito conhecido e reconhecido, porque ele fala no meio da assembleia, no meio daquele povo. Ele disse, escutem todos que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, inclusive. Assim lhe diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. A resposta estava vindo. Ele se preparou adequadamente. Ele resolveu consultar o Senhor em primeiro lugar. Preparou todo o povo para que jejuasse e preparasse seu coração para ouvir a palavra de Deus. Faz a sua oração diante do povo, adorando a Deus e se agarrando às promessas de Deus. Ele coloca a causa nas mãos de Deus e diz, os nossos olhos estão postos em ti porque nós não temos o que fazer. E a resposta veio. Não tenha medo, nem fique desanimado. E aqui, na parte final desse versículo 15, é aquilo que me impacta nesta passagem. Porque diz o texto, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Deus assumiu a batalha. Deus assumiu aquela crise. Já não é mais com vocês. Agora é comigo. Agora eu é que vou responder a essa situação. É extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. É talvez comparável à passagem do povo pelo Mar Vermelho. Houve um grande livramento ali, também de inimigos. Você se lembra dessa passagem? Está em Êxodo 14, 15. Vocês se lembram dessa passagem? Né? Eles estavam ali, junto ao Mar Vermelho, os egípcios nas suas costas, na sua retaguarda, e querendo matá-los, destruí-los, levá-los de volta à condição de escravos no Egito. Eles não sabiam o que fazer, começaram a reclamar, murmurar contra Moisés, e Deus então fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho. Só que aqui não tem Mar Vermelho. Aqui não tem uma imagem, né, forte para mostrar o livramento de Deus. Aqui está tudo na confiança em Deus. É a palavra de Deus apenas. Aí ele diz, amanhã desçam contra eles.
Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Espera aí, ele não vai assumir essa luta? Por que nós temos que ir ao campo de batalha? Ele não disse que a batalha é dele? Que agora a coisa era com ele? Por que é que eles, Judá e o rei Josafá, precisavam ir ao campo de batalha? Mas ele os manda para lá. Vocês sairão, irão ao encontro deles. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Vejam, Josafá não fez a oração? Nós não temos recursos, e eu nem sei o que fazer, porque não tem recurso. Aí Deus diz, a batalha é minha, só que vocês vão lá, vão de encontro a esse exército, vocês vão se encontrar com eles, vocês não precisarão lutar, mas mantenham suas posições, fiquem firmes e não tenham medo. O que você faria no lugar de Josafá? O que a maioria de nós faria no lugar de Josafá? E aqui se revela o lado do crente, o lado daquele que confia em Deus. Porque Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor, ou seja, acataram, aceitaram a palavra de Deus, a palavra do livramento, aceitaram, sem que este livramento já fosse algo concreto diante dos seus olhos. Isso é fé. Já agradeceram. Obrigado pelo livramento. Não teve livramento ainda. Não teve ainda. Está no campo da fé. Lembrei-me de um episódio na Segunda Guerra Mundial, quando, lá em Londres, viu, Samara? Samara vem lá de Londres. Lá em Londres, na Segunda Guerra Mundial, tudo arruinado, tudo explodido, etc. Tinha uma creche lá, e era a hora do café da manhã, né? E as crianças, todas, né, órfãs, estavam ali com as suas canequinhas ali, ao lado das mesas toscas de madeira ali, esperando o café. E não havia pão. Não havia pão. Não havia nada, né? E o líder daquela creche, um crente, ora a Deus, agradecendo já o pão daquela manhã. Não havia pão. Ao término da sua oração, batem na porta, e um padeiro de um bairro distante veio até a creche com uma fornada de pães que haviam passado do ponto. Então, ele não queria jogar fora e queria doar para aquela instituição. Deus continua no controle de tudo. Por isso, Josafá, esse homem, crente, rei, ele se prostrou, porque ele confiou nessa palavra. Eu não vou precisar fazer nada. Essa luta já está nas mãos de Deus. A única coisa que eu tenho que fazer, segundo a orientação de Deus, é ir ao campo de batalha. Então, os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Não havia vozes tímidas, porque eles confiaram na vitória que Deus estava prometendo. Não havia dúvida. É isso que me chama a atenção. Porque aquilo foi prometido. Nós, crentes, vivemos no campo da fé. No campo do invisível. E orar é invadir o invisível. Se é visível, deixa de ser fé. E aí, então, eles cantam em alta voz, versículo 20, de madrugada, cedo. Alguém já viu alguma pessoa ansiosa para ir ao campo de batalha? Sem recurso? Sem um exército? Eles estão ansiosos. De madrugada,
partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Dá para imaginar um exército que não tem o armamento adequado, ir de encontro a esse enorme exército que quer destruí-los, uma banda de louvor, né? Puxando toda a procissão. Dá para imaginar isso? Cantando: deem graças. Obrigado, Senhor, deem graças. É a gratidão. Estamos indo ao campo de batalha. Nessas condições, confiando na tua palavra, no teu amor que dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Enquanto cantavam, na direção do exército inimigo, eles se estranharam entre si e começaram um a matar o outro. Eles estão caminhando, cantando, caminhando, não estão sabendo o que está acontecendo. E lá no lado adversário estão se matando, literalmente. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Os verbos são fortes, porque eles foram tomados de um ódio um pelo outro, de tal maneira que eles se autodestruíram. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Por isso que eles precisavam ir, para que com seus olhos pudessem comprovar que Deus estava com eles. Eles precisavam ver que Deus estava com eles. Então, Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando. 3 dias saqueando. Mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, que significa bênção, Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca, o Vale da Bênção. Eles não tinham nada, foram surpreendidos por essa surpresa desagradável, buscaram a face do Senhor, Deus os mandou até o campo de batalha, e agora não somente foram livres, como também tinham recursos à vontade. Saquearam 3 dias, 3 dias, e não conseguiram levar tudo, porque não dava. E se reúnem no vale, nesse vale que chamam de Vale da Bênção, para louvar o Senhor. Senhor, como o Senhor é bom. Não somente o Senhor nos livrou, nos tirou o medo, não somente resolveu essa situação, mas nos abençoa de uma forma multiplicada. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Ou seja, começou lá no templo de Jerusalém, clamando, orando, pedindo, e termina no templo de Jerusalém, louvando, agradecendo, dando graças. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Ou seja, aquele episódio de livramento pontual serviu de testemunho para todas as nações vizinhas. Não mexam com o povo de Deus. Não mexam com a menina dos olhos de Deus, pois veja o que acontece.
Veja o que acontece, veja até o que Ele pode fazer pelo seu povo. Quero concluir fazendo uma aplicação daquilo que Jesus fez por nós. Um grande exército veio contra nós, liderado pelo nosso inimigo, o diabo, juntamente com todos os seus aliados. Vem também consigo a morte, a condenação eterna do pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa. E sabemos que se sozinhos fôssemos enfrentá-los em campo de batalha, nós seríamos totalmente destroçados. Mas Jesus tomou essa luta para si. Essa guerra, essa batalha contra o mal, a carne e o diabo e o mundo, Jesus tomou para si. Fez para si, fez de nós seus protegidos, seu povo protegido. Jesus assumiu essa luta por nós. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos um Deus que se entregou por nós e assumiu essa luta por nós. Nós não precisamos lutar. Ele lutou e deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eis o amor de Deus para conosco. Deus continua assumindo lutas, guerras, porque nos ama. Como foi dito, esse amor é extraordinário, excede a todo entendimento. Nós não merecíamos esse amor, assim como Josafá e todo o povo de Judá não merecia esse amor protetor. E esse amor de Deus permanece sobre nós, sendo manifestado em cada dia de nossas vidas. Ele continua assumindo suas batalhas. Talvez você nem saiba de batalhas que ele já assumiu e você nem sabe. Só vai saber lá no céu. Você foi livre e você nem soube que você foi livre. Mas tenha absoluta convicção de que o Pai do nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, que é a harmonia na Trindade, ama-nos de uma forma incompreensível. E podemos sim, em qualquer momento das nossas dificuldades, lutas e crises, podemos consultá-lo sem medo. Você pode consultá-lo, reconhecendo esse amor, se agarrando às suas promessas, crendo que Ele tem o poder, sim, de livrar-nos de qualquer mal, e que Ele tem o interesse, sim, de manifestar o seu grande amor por nós. Por isso Deus enviou o seu Filho, para que através da nossa fé nele, pudéssemos ter vida, e vida em abundância.